Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no livro A Missão da Umbanda. Nós paramos na página 49 do livro. É um livro de perguntas e respostas, né? Então nós vamos dar continuidade aqui na leitura. Então outra pergunta que foi feita foi: como o fetichismo das crenças mágicas populares, juntamente com o sincretismo, fez Exu ser associado ao diabo, numa distorcida adoração ao demônio, como rito institucionalizado. Então aqui, pessoal, com a ascensão infelizmente, com a ascensão das igrejas neopentecostais, que é segmento evangélico, eles trouxeram essa demonização de uma entidade, de uma divindade de outro panteão religioso, né? Então eles escolheram essa divindade Exu para ser o demônio da religião deles, para ser os obsessores, para ser aquela parte ruim, né? Para dar nome aos seus demônios, né? E aí, não todas, né, mas em sua maioria, que infelizmente faz essa prática, e aí aqui ele traz uma resposta. Então ele começa assim, a resposta de Ramatiz. A nação africana que mais influenciou a formação das seitas afro-brasileiras com seu fetichismo e suas crenças mágicas foi a Iorubá. Então, pessoal, vale aqui a gente colocar que quando vieram os escravos para cá, vieram de diversas nações, diversas localidades na África. Que isso eu acho que poucas pessoas que não são do segmento não têm esse entendimento. Não é tudo uma coisa só. Então, cada local, assim como aqui no Brasil, tem o seu culto, tem a sua divindade, tinha a sua forma de prática, a sua forma de se ligar ao divino, tinha a sua cosmovisão, tinha o seu rito ali. E aí, isso se chama nações. Isso é o que a gente fala, culto por nação. Porque cada nação ali daquela localidade geográfica cultua determinado orixá, certo? E aí, quando ele coloca, né, que a prática Iorubá, ela é de determinada localização, que é o que a gente conhece como orixá, certo? Mas existe outras divindades de outras localizações, né? Como os inquices também, né? Que são divindades de outra localização na África, né? Então, isso é bom a gente saber separar que orixá não é toda a África cultua orixá, não, só determinada localização, tá? Os escravos africanos, ao contrário dos índios, que não foram escravizados, idealizaram o sincretismo para poder realizar seus cultos nas senzalas. Inteligentemente, os orixás são santificados, correlacionados com os santos católicos mais conhecidos. Então, pessoal, os escravos eles pegavam os atributos daquela divindade e sincretizavam e correlacionavam ela com o atributo daquele santo católico, para que assim eles ficassem dentro da fé deles, das crenças deles, mas conseguissem ali poder estar dentro de uma religiosidade que era obrigada e imposta a eles, né? Então o sincretismo ele nasceu disso. Ele nasceu de uma violência, né? Que você coloca, impõe àqueles escravos que eles exercitem a sua fé dentro da minha fé, dentro do que eu entendo como correto. Isso o homem branco colocando ali. E aí
ele traz, o escravo ele se vê numa situação que ele não podia fazer uma outra maneira, porque ele tinha necessidade dessa fé, de exercitar ela, e ele teve que codificar para dentro daquela situação social que ele se encontrava. E vocês vão entender um pouco, como já foi falado em algumas oportunidades, do porquê dessa diversificação dentro da Umbanda, onde você encontra resquícios de várias religiões, de muitas religiões dentro da Umbanda. Você encontra formas de diversos lugares, porque ao tempo que estava acontecendo aqui, pessoal, a escravidão que estava acontecendo também outras coisas, né? Aconteceu ao mesmo tempo, não às vezes na mesma cronologia, mas a Inquisição também. Então você tem a vinda para o Brasil de escravos, você tem a vinda para o Brasil das bruxas, né? Você tem que estavam fugindo na Europa, você tem a vinda daqueles padres e sacerdotes que eram procurados na Inquisição, que não aceitavam a forma que estava colocando ali a prática da fé. Então você tem tudo esse pessoal vindo junto com os escravos. E aí você tem aqui uma junção de diversas vertentes que foram surgindo de pessoas que se viram aqui, tendo que exercitar a sua fé, a sua maneira, e ainda conversar com pessoas que pensavam diferente, tendo que ver o que elas pensavam de forma igual para poder se ligar ao divino. Entende a Umbanda? Na onde que começa ali a costurar essa Umbanda que nós praticamos hoje, ou essa Umbanda universalista que sempre foi, e que, claro, cada pessoa vai cultuar até onde sente em seu coração o que é universalismo para ela, o que é religioso para ela. Então, é importante a gente trazer esse cenário, porque muitas pessoas acham que na época da escravidão, então só tinha índio e escravo aqui. Não, a gente estava tendo um volume de pessoas que estavam vindo para cá que tinham outras crenças, que tinham outras formas e cosmovisões de se ligar ao divino, né, e se entender divino. Então, aqui ele coloca, né, os escravos africanos, ao contrário dos índios que foram escravizados, idealizaram o sincretismo para poder realizar seus cultos nas senzalas. Inteligentemente, os orixás são santificados, correlacionados com os santos católicos mais conhecidos. Após a alforria, essa situação se fortaleceu como uma forma de integração e legitimação numa sociedade rígida pelo catolicismo. Tendo em vista a dualidade da escolástica católica, diabo e Deus, os orixás, tendo sido santificados, inevitavelmente faltava encontrar a figura representativa do diabo. É assim que se instalou nas populações periféricas, pobres, incultas e assustadiças, costumamente ameaçadas a serem jogadas nos caldeirões fumejantes do inferno, e demonização do Exu, que se alastrou rapidamente com o apelo mágico que envolve. No contexto cultural brasileiro,
hegemonicamente católico, esse conceito de Exu é o que mais influenciou o imaginário popular e pegou por distorções em consequência da amplitude do processo da inclusão social dos cultos que saíram do interior das senzalas e ganharam as ruas e os morros, sendo transfigurados no diabo pelo candente sincretismo. É válido aqui também, pessoal, esse livro eu já tinha falado que ele é muito polêmico, ele traz muitas reflexões, ele traz aquela parte da história que não é contada nas escolas, por exemplo, ele traz aquilo que, infelizmente, muitas vezes a gente não quer ver, né? E só que se a gente sabe de onde veio a construção, né? A gente sabe a nossa história. E saber a nossa história, se você está diante de um culto ancestral, um culto que vai se manifestar a sua ancestralidade, fica mais fácil você saber de onde ela veio. Então, quando você tem ali uma divisão, e isso vai também ter um reflexo nas próprias entidades que se manifestam para trabalhar. Existem aquelas entidades, existem aqueles povos que vieram da África, então já tinha ali o culto em sua cabeça, como era realizado. Mas existem também aqueles que nasceram aqui em território brasileiro e que começaram a ver os santos católicos como uma coisa boa também. Então a gente tem uma parte bem pesada que foi a que forçava esses escravos a cederem, a transformarem a sua fé e abominarem ela. E tem aquela parte daqueles que foram nascendo em solo brasileiro e simplesmente tendo fé ali em cima daquele santo, em cima do que era ensinado, né? A gente tem essa parte. Por isso que você vê muito preto velho falar Zambi e muito preto velho falar Deus, falar Jesus. Vou dar um exemplo, né? Os índios, os caboclos, né, que são mais, eles trazem mais a sua própria mesmo forma de falar. Mas ainda assim, a gente também tem aqueles mestiços, né? Aqueles que foram nascendo dessa transformação social que foi essa junção de raças que habitaram aqui o Brasil nesse século, nessa era da escravidão. Então, você precisa levar em conta essa transformação que deu origem a esses cultos que nós fazemos hoje. Você precisa também levar em conta que, infelizmente, como a gente tem uma religião que saiu, que foi entregue por negros, praticada pelos negros, ali numa era em que os negros eram vistos nem como indivíduos, você entende o porquê que aquilo que vem dele é demonizado, porque se ele naquela época não era visto nem como um ser humano, o que vier dele também não é da luz. Então, e infelizmente, depois de quantos anos já faz da abolição da escravatura, ainda a gente tem essa visão social de que aquilo que vem do preto, lá com todo o esclarecimento que temos, com todas as informações que temos, ainda se tem na massa crítica, ainda se tem na consciência coletiva de que tudo que vem do preto
é demônio. É involutivo, não é da luz, não é nem pessoa e não é nem algo que mereça lugar de divindade. Isso é um peso muito grande para esses tabus que nós temos todos os outros para burlar, para quebrar. Então, esse livro ele traz essa etapa bem triste, mas é por isso que você vê o reflexo de uma coisa que está há mais de séculos depois, né? Está numa outra era, mas que ainda está tão forte na massa crítica, está tão forte nas pessoas de alguma forma. Então, quando alguns movimentos falam que muita coisa não mudou, é em razão dessa crença coletiva de que ainda não mudou. E aí, pessoal, outra pausa que eu vou fazer aqui, que com certeza esse livro vai trazer mais para frente, é que dá para entender o porquê que muitas vertentes negras que fazem todo trouxeram toda essa herança de sua ancestralidade, tem uma certa indisposição, uma certa repulsa com a ascensão do Zélio Fernandino de Moraes, com o que foi colocado por ele. Porque muita gente não consegue compreender essa mudança da Umbanda, né? Então você tem ali quem trouxe o culto de uma forma ali muito genuína. Então o culto ele tem uma origem. Então veio dali, dos escravos e tal. E aí você tem depois uma adaptação com normas que visou trazer uma inclusão daquele culto que estava numa senzala para sociedade, alta sociedade também. Porque sem a gente reconhecer que sem esse passo do Zélio não seria também incluído a Umbanda, as divindades de panteão africano na sociedade, na alta sociedade, seríamos hipócritas. Mas, porque a gente tem ali, né, que o espiritismo ele só ficava naquelas pessoas que tinham grande poder econômico. E aí o que a gente vai ter é uma aversão, porque infelizmente somos humanos e erramos, e em alguns pontos, como a criação de Zélio, a forma que ele manifestava a sua cosmovisão, o seu entendimento, era também, infelizmente, do que era certo e do que era errado, do que era demônio e o que não era demônio. Infelizmente, alguns cultos em essência que vieram ali da África, alguns cultos que vieram ali muito limpos, muito singelos, foram dados como involutivo, foram taxados como menores, como não divino. E é isso que essa parte, né, essa parte do pessoal que traz esse culto raiz chamada Umbanda Umbolocô, ou tendo Umbanda de Preto Velho, vai ficar um pouco achando que o Zélio trouxe aí uma Umbanda branca, né? Porque, infelizmente, em alguns momentos a gente tem a distinção que trouxe um pouco do que ele tinha no seu arcabouço sobre o kardecismo,
do que era certo e do que era errado. E aí a gente tem uma continuidade dessa demonização. Mesmo aceitando o preto velho, o caboclo, a gente tem uma continuidade por conta da limitação que ele tinha na época. Era o que ele tinha para oferecer. Como a gente também tem, por exemplo, Kardec citando em seus próprios livros de que os negros, né, eram também demônios, de certa forma. A gente tem passagens dele dessa forma. Quando surge essa Umbanda branca, ela também traz essa demonização de uma forma mais velada. Por isso que é mal vista por muitos que falam e lutam para que não tenha essa Umbanda branca. Isso eu estou falando de uma forma entre homens. Não estou falando de espiritualidade a nível não ter o corpo físico. Estou falando de dogmas, estou falando de religião, estou falando aqui nessa relação de homem e religião, né? Porque a gente consegue entender uma distorção de muitas coisas e uma diversificação de muitas vertentes que adotaram e que não adotaram essa crença. E que todas estão corretas. Por quê? Se a gente tem uma vertente que não segue Zélio, mas que segue lá aquilo que foi entregue com rezos, cânticos, e todo o rezo ali, toda a ritualística em volta dos elementos, em sua de maneira mais genuína, tem o divino ali, porque é a primeira parte, é a primeira parte. E se a gente tem aquele que traz toda essa bagagem, mas traz também uma codificação, depois de Zélio, traz todo um dogma, uma forma de ritos, um fundamento e uma série de sequências de atos para se ligar ao divino, também está correta. Também está correta. Então, é preciso que a gente entenda o porquê que aconteceu tudo isso. Foram formas de acertar, mas o homem, infelizmente, ele acerta com uns e deixa outros, porque o homem não é perfeito, né? Mas o que vale é a tentativa de organizar e de ter tudo isso muito bem colocado, né, na massa, para que todos consigam absorver de maneira melhor. E aqui também a gente faz essa tentativa. Esse estudo, esse diálogo sobre esses assuntos é uma tentativa. É uma tentativa de você fazer uma reflexão, fazer levar palavras que vão acender a memória cósmica da pessoa. Aqueles que se identificam com mais o estudo vão se ligar, aqueles que se identificam mais com a vivência vão se identificar. Hoje, a maioria das pessoas, elas trazem muito questionamento, por isso o estudo ele é necessário. Quer entender o que é um baiano, o que ele cultua, o que ele está fazendo, o que é um preto velho, de onde que ele vem, o que ele está fazendo. Então, você precisa voltar para trás. Você precisa ir lá na hora em que não tinha esse tanto de regras que foi criado, que são os chamados fundamentos. Você precisa ir lá na fonte mais genuína, ver aquilo que ressoa como verdade em você e trazer para o seu de hoje. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem uma filha
na casa uma irmã de fé que ela é de uma família de benzedores. É de uma família de benzedores, muitos anos. O benzedor, ele foi uma junção do africano com os índios. Então, ele trouxe ali essa codificação e com os homens brancos também, porque traz uns rezos. Vejam a junção de 3 vertentes aqui. Então, a gente tem na benzição a presença da religião entregue pelos homens brancos, a gente tem a presença dos africanos e tem a presença dos índios. Então, a gente tem a presença de 3 vertentes, né, que cultuavam a sua forma, né, a divindade, e codificou para uma só, a benzedura. E essa filha, ela tem essa linha na família dela, onde se fazia ali sem muita explicação, sem muito dogma. Ela traz essa herança na ancestralidade dela, certo? De forma genuína, onde pega um galinho e faz o que tem para fazer. Só que traz a consciência da herança ancestral, mas e a dela? Ela tem o que a dela veio se manifestar, o que a consciência dela veio se manifestar no aqui e agora. Então, a consciência dela no aqui e agora quer entender, quer melhorar e entregar aquilo que ela tem para entregar, juntando com todo esse transbordar da ancestralidade. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai, de repente, estudar uma aromoterapia, umas plantas medicinais, de repente, para nutrir o arcabouço dela, acender a memória cósmica dela e se ligar àquele ensinamento ancestral. E usar toda aquela bagagem no aqui e agora. Entende? Então, isso até, você conhecer a história, faz você entender a sua mediunidade, entender o seu propósito aqui, entender o que você está fazendo, entender aquilo que você é intuído a fazer. Então, traz muita compreensão. Então, quando a gente fala que a Umbanda é um culto ancestral, é para você transbordar aquela vertente que veio em você. Então, vamos voltar aqui para a leitura, porque cada parágrafo a gente para e faz uma reflexão bem grande. Para entender a origem ancestral da questão, importa dizer que para os povos iorubás, e de certa forma até os dias atuais, nos clãs tribais, em que os homens são livres para ter muitas mulheres, quanto mais filhos tiverem, melhor. O sexo significa procriação, progresso, sendo culto a Exu, Elegibá ou Elegibará, que simboliza a fertilidade entre um conjunto de divindades de sua religiosidade politeísta, todas reverenciadas com um valor evocativo, mágico e místico. Então, pessoal, a forma que eles tinham aqui de cultuar Exu, trazendo a fertilidade, trazendo a virilidade, trazendo a manifestação do ser criativo. Eu estou falando isso de diversas formas para que vocês achem essas falas em várias religiões. A manifestação do chakra básico, né? Do chakra sexual, vocês vão ter aí essa manifestação dentro do povo africano como Exu, como essa divindade, entende? Então,
não tem nada a ver com demônio, né? Já começa por aí. Então, esse que é o significado para eles dessa divindade. Assim, no meio social em que o sexo e suas conotações eram fortemente reprimidos e associados ao pecado, o lado fértil desse Exu foi muito desestimulado. A imagem forjada pela conversora sociedade católica, ao contrário da liberalidade desprovida de culpa, autoflagelação e penas eternas dos Yorubás, extirpou o esplendor reprodutivo do explícito Elegibá ou Elegibará, tradicional no panteão africano, distorcendo ao máximo os símbolos de fertilidade, bem como foi Priapo, deus grego-romano, igualmente classificado como herético pela Inquisição. Então aí a gente tem deuses também de outros panteões que foram também demonizados, foram distorcidos, né? Foram tudo que é ligado à sexualidade, infelizmente, tudo que vinha da mulher, o catolicismo ele tem, né, essa impressão social do pecado, né? E aí ele traz, eu vi uma vez uma palestra hindu, onde eles estavam falando sobre as mulheres que andam, certas tribos ali, né, andam com seios aparentes, né? E aí foi perguntado a esse mestre o porquê que isso não seria possível aqui no Brasil, porque as mulheres se tampam aqui, se vestem, né, tudo, para tampar as vergonhas. E aí ele falou assim que não existe lá naquela tribo, na Etiópia, né, um dos lugares também que estava sendo feito esse estudo, não existe você falar que o seio, a amostra do seio, ela estava ligada ao sexo. Lá as crianças, elas aprendem desde pequena que aquilo é um sagrado e nada tem a ver com sexo. Então também não tem nada a ver de tampar as vergonhas, de ter vergonha daquilo. Porque as crianças, elas aprendem desde cedo o que é sexualidade, que é muito diferente aqui no Brasil. Não se fala sobre isso aqui. Então, por isso que lá as mulheres, elas podem andar com os seios de fora, que não tem esse significado. Como a gente vê isso, vou trazer para uma outra vertente, a gente vê essa manifestação nos índios também. As índias, elas não andam com seios, né, com o que é chamado pelo católico, né, pelo segmento católico de vergonhas, não andam com as... Então eles aprendem desde cedo que o sexo ou a junção para o ato sexual em nada tem a ver somente com o corpo. Logo, eles têm controle de sua sexualidade quando eles veem uma mulher com os seios de fora. Então, veja, a educação é muito diferente da nossa base, né? Aí tá. Como o avanço das concepções judaicos cristãs católicas sobre as antigas religiões dos orixás ligadas às nações africanas, ao qual se juntou o espiritismo kardecismo no século XIX. Esse Exu foi empurrado cada vez mais para o lado do mal.
para o lado do mal. Esse fato se intensificou com os seguidores sincréticos da Umbanda e persiste potencializado e distorcido em muitos terreiros umbandistas e centros espíritas por intermédio de suas lideranças, que não estão muito preocupadas com a verdadeira orientação crística e universalista de seus adeptos. Então, se você tem uma divindade trazendo para você um esclarecimento sobre fertilidade, sobre procriação, sobre sexualidade, infelizmente, veja que eu estou falando de coisas no consciente coletivo que refletem desde séculos atrás até hoje. Por que você tem, então, uma demonização? Não é divino, não é correto uma divindade falar sobre sexo, falar sobre manifestação dessa sexualidade, trazer isso como uma manifestação criativa, trazer essa libido, essa sede pela vida através da sexualidade. Isso não é correto, isso não é divino, isso é pecado. Entende, pessoal, de onde que foi distorcendo muito? E foi vendo uma entidade que cuida desse panteão, que cuida dessa forma de você se ligar ao divino, porque toda manifestação do ser humano traz o divino em todas elas. Traz um sentido. O porquê que foi distorcido. Mesmo Exu tendo sido transformado em diabo, é um diabo dos católicos, com a seguinte falsa imagem. Ganhou chifres, rabos, pés de bode, labaredas infernais, capa, tridente e outros adereços dos demônios antigos e medievais, arquitetados pelo catolicismo inquisitorial para combater as seitas pagãs. Essa aparência assustadora foi inspiradora por videntes influenciados pelas entidades infernais do astral inferior, que se locupletavam nos gozos terrenos imantados e seus dóceis aparelhos fascinados, que enxameiam na crosta, ocasionando a invasão dos congás por imagens diabólicas, facilmente encontradas em qualquer esquina citadina, em suas floras comerciais e lojinhas de quinquilharias mágicas. O astral inferior, alter ego, da maioria dos homens, exultante, conseguiu dar um perfil psicológico de gozador, beberrão, violento, destemido e atribuiu palavras chulas e de baixo calão aos prestimosos Exus, introduzindo o falso, o engambelamento no trabalho verdadeiro dessas entidades luminares da divindade da luz da Umbanda. Tristemente associados nos locais dissolutos, seus sítios vibratórios tornaram-se as encruzilhadas das ruas, e seu habitat no astral transfigurou-se em becos de prostituição, entre vapores etílicos, baforadas e cigarrilhas fétidas, garrafas de cachaça quebradas e mulheres seminuas, que vendem o corpo pelo vil mental. Na verdade, esse cenário são os que destroem, são os que nutrem os canecos e as
piteiras vividas no além-túmulo, que denominam muitos terreiros diante da Umbanda na terra, mas que aos olhos do espaço servem de ponte para o parasitismo, alimentando pelo que há de mais inferior que se agasalha nos egos inflados das frágeis culturas humanas. A satisfação dos desejos doa a quem doer. Aqui, pessoal, então você vai entendendo que essa massa crítica, isso que foi colocado no consciente coletivo lá atrás e que infelizmente ainda tem até hoje, você tem o reflexo disso no astral. E quando, vamos lá, e aí vocês vão conseguir trazer isso para o trabalho. Então você tem uma pessoa que ela, durante toda a vida, ela trabalhou num centro de Umbanda que, devido ao sincretismo, devido ao segmento que aquele centro que ela trabalhou cultuava, mas que entendia que Exu não era da luz. Exu era uma divindade que fazia o que? Fazia a barganha, fazia para quem pagava mais, fazia o mal, né? Mas que Exu, se fosse para desfazer um feitiço, que você poderia incorporar ele e atender. Então a pessoa cresceu ali, fez ali seu trabalho. Ela desencarna. Tá lá no astral e ela tá com aquilo, ela carregou aquilo. Ela carregou aquilo no seu arcabouço e no astral ela tá lá. Se ela vier se manifestar num centro, num lugar que for dar essa ampliação para ela, mas for desconstruir essa ideia de Exu, ela vai conseguir ver as coisas de uma outra forma. E vai conseguir ampliar sua consciência, ampliar seu nível vibratório e ser encaminhada para outro lugar lá no astral. Agora, se ela se manifesta num lugar em que ainda hoje, como ainda hoje existe, ainda se acredita que Exu é um ser involutivo, que Exu não é um ser da luz, que Exu só vai aprisioná-la ou não vai aprisioná-la, ou vai ter que libertar ela se fizer tal magia. Enfim, se ela se manifesta num lugar, qual a ampliação de consciência que acontece aí? Mesmo ela estando do outro lado? Nenhuma. Então, pessoal, é necessário que as pessoas, elas aceitem, principalmente aquelas que estão ali diante de um trabalho, que elas aceitem pelo menos ouvir o outro, ouvir uma outra vertente, para ver se ela consegue fazer, sabe, aquela régua dentro de si mesmo. Ó, isso que eu tô fazendo eu acho que tá dentro, isso que eu estou fazendo eu acho que está fora. Porque, infelizmente, a gente tem essas crenças no coletivo muito forte de que Exu é o diabo. Muito forte. A gente tem ainda hoje, mesmo trabalhadores de Umbanda, trabalhadores da vertente, que acreditam ainda que essas entidades não têm essa luz, que eles estão em um grau menor. A gente tem ainda essas crenças. E é muito forte, pessoal, porque é muito grande. Você tem anos e anos, séculos e séculos de luta para colocar que a mulher era um ser, né, que gerou o pecado original, que não foi nada disso que aconteceu. A tal da Eva, né, que o pessoal coloca umas coisas que não foi isso que aconteceu.
não ressoa dentro, parece que fica, quando alguém fala para você isso, parece que fica uma pulguinha atrás da orelha, você fala assim, mas não acho que não foi isso que aconteceu, não. Não consigo me convencer com essa história. Então, siga a intuição de vocês, busquem ouvir outras formas, porque, infelizmente, as histórias contadas, desde quando você está na escola, até hoje, quando, às vezes, infelizmente, você cai num local de trabalho espiritual que não traz esse estímulo a pesquisar e a entender por diversas formas de ver, você acaba ainda continuando limitado. Você pode ter sim, porque muita gente se engana. Eu sou espiritualista, então eu tenho, uma visão aberta. Não, não tem. Não tem. Tem pessoas que ainda, enquanto espiritualistas, só vê aquilo que querem ver, que foi o exemplo que eu dei dessa pessoa que trabalhou, desencarnou e voltou. Então, é importante que a gente tenha ferramentas de ampliação de consciência dentro das casas religiosas para fazer desobsessão compatíveis com essas almas que desencarnaram com crenças limitantes e que voltam hoje para que aqui seja resolvido. Pois aqui que está a crença limitante. Então, elas voltam para aqui. A gente consiga passar para elas que não é bem assim a história, que não é isso que ela viveu, que não é isso, que Exu não é isso, que mulher não é isso. Entende, pessoal? Então é preciso ter essas ferramentas, né? Ter essa forma de ver as coisas, né? Então vamos continuar aqui. Aí é feita outra pergunta para a Ramatice. O avanço das concepções judaico-cristãs católicas sobre as diversas religiões, inclusive a Umbanda, associadas à imputação de culpa aos seus adeptos, não contribui com a instalação e manutenção de um estado de consciência infantil nas coletividades envolvidas diante das verdades espirituais. Pessoal, é aquilo que eu acabei de falar. Nós vivemos numa era hoje que é chamada a Era da Verdade, onde a espiritualidade ela coloca no colo do médium, no colo das pessoas que trabalham, que não trabalham em casas espirituais, o que elas vão fazer com a sua fé, o que elas vão fazer com a sua consciência, o que elas vão fazer, o que você vai fazer. Não existe mais aquela coisa, vai lá e faz pra mim, vai lá e reza pra mim lá na missa no domingo, por favor. Principalmente no segmento espiritualista, não existe essa coisa de reza pra mim. É uma religião presencial. Você precisa estar presente. Você precisa ser. Por isso que, quando se fala que... Eu vi uma vez uma moça falando isso e eu achei tão bonito. Ela, hoje eu prefiro buscar o templo dentro de mim do que buscar o templo fora de mim. Exatamente isso. É exatamente. Se você tem uma religião ou um segmento que te fala que você tem que estar ali para se conectar com o divino, que você tem... Não precisa disso. Mas ali é que você vai fazer todo o rito que precisa para você dar continuidade na sua religiosidade. É diferente. Mas se ligar a ele não precisa, porque você é a manifestação dele mesmo. Então, partindo dessa responsabilidade, essa infantilização da consciência coletiva, ela tende a acabar. Tende a acabar porque não pode ser não agora, né? Porque ainda tem um longo período para a massa crítica entender e compreender isso, de que você está responsável pela sua salvação. Você está responsável pelo que você entende de salvação,
pela sua evolução, se você entende com essa palavra, se você entende com o seu aprimoramento, você está responsável. E aí Ramatiz responde: o sentido de culpa deve os conduzir a um saudável e constante amadurecimento, fundamentado na reavaliação de atitudes, o que o catolicismo fez ao longo da história e que se encontra ainda muito arraigado no inconsciente coletivo, foi estabelecer uma terrível denominação religiosa com o lema: fora da igreja não há salvação, que é o que eu acabei de falar, pessoal. Essa proposição doutrinária culposa opõe-se ao legado crístico deixado no Evangelho de Jesus, que, ao contrário de aprisionar consciências, o liberta. Eu lembro daquelas palavras, né, que Jesus fala: levante uma pedra e ali você me verá. Pessoal, essa liberdade, ela é necessária, só que muitas vezes vocês vão entender o porquê que ainda tem essas outras religiões. O homem, ele não suporta estar nessa liberdade. Ele gosta de estar tão próximo dele. Ele gosta de aproximar o divino muito dele para que ele se conecte. Ele não consegue se conectar com o divino olhando para uma pedra, olhando para o céu, olhando para as estrelas. Ele não consegue. É muito macro para ele. Ele precisa do micro para se conectar. E aí vocês vão entender o porquê que a visão ainda do homem, ela é muito limitada. Essa proposição doutrinária culposa opõe-se ao legado crístico deixado no Evangelho de Jesus, ao contrário de aprisionar consciências, as liberta. A contextualização histórica da incrustação da culpa na consciência humana foi um avanço evolutivo que depurou alguns ritos religiosos. Antes dos hebreus visionários e pioneiros, os deuses se satisfaziam com sacrifícios sanguinolentos e não tinham nenhuma noção de moral crística. Bastava um fiel degolar uma cabra ou arrancar o coração de um carneiro para um daqueles bezerros de ouro fazer chover ou fertilizar as mulheres. O próprio Jeová se regozijava com bajulações concretizadas nas oferendas. Era um Deus belicoso dos exércitos que submetia seus filhos às provas de fé crudelíssimas, como aquela pela qual passou Abraão, quando tendo que imolar o próprio filho. E aqui, né, pessoal, vou deixar aqui uma provocação. A gente tem uma vertente universalista que estuda muito esse período que você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ali você vê dois deuses completamente diferentes. Então, você não vê o mesmo Deus de jeito nenhum. Um Deus punidor, um Deus, né, que aceitava sacrifício animal, porque o sacrifício animal está na própria Bíblia, acreditava, né, no Antigo Testamento ele precisava daquilo. Sacrifício até de seus, das próprias pessoas. E aí você tem o Segundo Testamento com um Deus amoroso, um Deus benevolente. Então, são dois muito diferentes. Então, logo, primeira provocação. Será que é o mesmo Deus? Será que é Deus ali? Ou será que é
o que muitos falam, um engenheiro cósmico? Será que é um ser de alta evolução que estava numa localização onde a consciência coletiva era muito baixa e ali ele conseguia ser manifestado como o Deus? Porque se você tem um ser que chega numa nave, que chega totalmente diferente, com atributos e tamanhos e dimensões diferentes dos homens que ali habitavam, logo você vai ser visto como Deus. Então a provocação que eu deixo é para vocês pesquisarem sobre os Anunnakis, que traz muito essa comparação, essa ideia do que seria Jeová, do que seria esse Deus do Primeiro Testamento, esse Deus do Segundo Testamento. Então ele traz uma outra vertente que traz um pouco, estimula você a contextualizar, porque aqui é o que nós estamos fazendo, contextualizar as histórias de maneira diferente. E o porquê desse aprisionamento da culpa, o porquê que essa entidade, essa divindade, tinha necessidade dessa culpa. E por que ainda essa culpa ainda hoje existe? Será que essa divindade existe? Será que ela está aí e ainda está se nutrindo desta culpa? Essa é a provocação que eu deixo aqui. Esse modo de se relacionar com as divindades não foi exclusivo de uma única etnia no orbe terrestre. Manifestando-nos nas tribos africanas e civícolas em diversas localidades geográficas, algumas até com rituais de antropofagia, em que comer o inimigo fortificava o espírito. Simbolicamente, não muito diferente de ingerir o corpo amigo de Jesus na Eucaristia Católica. Vou deixar as provocações aí para vocês. Eis que vieram os profetas antecedentes, o Rabi de Galileia, em sua mensagem libertadora. Significativamente, Isaías bradava com voz de trovão, falando em nome de um Deus único, vivo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade de vossas ações. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, aliviai a opressão. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. A moral contida no Evangelho de Jesus é magistralmente exaltada em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é universal e cósmica. Tem a aplicabilidade nas várias religiões terrícolas, ocasionando mudanças de hábitos e valores constantes, mas que o conceito do mal e do bem sejam limitados na temporalidade material de vocês. A moralidade preconizada por Jesus é mediadora, equilibrando-se entre a moda de não se arrepender de nada nos cultos africanistas e ritos tribais antigos, e a total submissão culposa dos novos católicos, dois extremos que não se aplicam à consciência coletiva atual. É interessante, pessoal, porque se nós estamos aqui para experienciar, então por que eu vou? É claro que
Não é que eu vou fazer tudo inconsciente, sem consequência e ficar pedindo desculpas. Não é isso. Mas se eu estou aqui para experienciar, para viver a experiência, para saber o que é sabedoria, para manifestar e saber o que é amor, então, logo, eu vou viver, eu vou fazer esse exercício da vida. Então, eu vou errar e vou acertar, vou errar e vou acertar. Porque faz parte do propósito de estar aqui. Senão, eu não estaria nem aqui. Eu estaria em um mundo onde eu já não teria mais esse crivo de saber o que é certo e o que é errado aqui na lei dos homens. Também outra provocação. Ela busca a unidade no conjunto dos indivíduos e da sociedade, convergindo para todas as doutrinas da Terra, mesmo que o progresso da religiosidade se subdivida em múltiplos pedaços, qual colchas de retalho, como se fossem gavetas de um único armário que não se comunicam. Em verdade, a Umbanda, o retorno à unidade religiosa requer dos cidadãos amadurecimento espiritual, exige a quebra da infantilidade fragmentada, promove a união da diversidade em suas diferenças, não significam desigualdades. Então, ser diferente não significa que eu sou desigual. Eu só sou diferente de você. Eu trago a minha bagagem, o meu sagrado, você traz a sua. Mas eu não sou menor e nem maior que você. Esse discernimento é vagaroso, mas não impossível. E o homem, vocês vão ver que ao estudar essas várias religiões, vocês vão ver essa diminuição. Vocês vão ver que, infelizmente, embora o homem tenha experienciado, que foi o que eu estava falando do Zélio no início, tenha experienciado, tenha acertos, mas ele teve erros, porque ele é homem. Então, em alguns momentos, a gente tem a classificação do que é diferente como desigual. Então, se você é diferente de mim, então você está abaixo. Entende? Há uma relação direta do sensitivo com o sagrado, em que os transes mediúnicos vivenciados nos terreiros pelo intercâmbio com os espíritos enviados dos orixás trazem do inconsciente a unidade cósmica de outrora, já vivida nos planos fora da materialidade. O sentimento de serem um com o Pai os conduz a uma mudança gradativa de consciência e à percepção de que toda a expressão religiosa na Terra converge para ele o uno, o incriado eterno. Tudo é parte desse todo, tornando-se irrelevantes as formas das religiões instituídas na Terra diante da unicidade dessas essências religiosas, cósmicas e convergente, tão intensa na seara umbandista, que extrapola a dualidade culposa imposta pelos infantis dogmas judaicos católicos, ainda tão presente nos ritos subsincréticos. O saber profundo de cada uma das crenças na Terra é análogo, indica um tipo de relação com o divino em que as partes integram um conjunto maior, sem que se desmereçam reciprocamente ou priorizem as outras, o diferente. Assim, a Umbanda
por sua universalidade cultural e ritualística, caminha a passos largos, porém discretos, rumo à instalação e à manutenção de um estado de consciência madura e unificada de fraternidade amorosa entre as coletividades que a seguem, envolvidas na busca pelas verdades espirituais. Então, pessoal, né, eu sempre acho que nós estamos caminhando para ter uma visão e compreensão dessa diferença. Então, eu sou diferente, eu não sou desigual de você, porque eu também sou divino, eu também tenho minha manifestação, eu também tenho a minha forma de religar. Se vocês veem, pessoal, que as histórias elas se repetem. Então a gente tem lá no início da escravidão, quando chegam aqui e colocam que os índios não sabem o que estão fazendo, não tem o divino dentro deles, os negros também, escravos também não tinham. E hoje? Como que fica isso? Outra provocação. Hoje estamos cheios de provocações, né? Quando você acha que a religião do outro, ela é, ou a forma que ele também não traz o divino, ele também não traz essa forma de se ligar ao divino. Quando você acha isso da religião do outro, você vê que as histórias se repetem, você vê que é uma forma de agressão ao sagrado. Então, se é um arquétipo que está colocado, infelizmente, na crença coletiva, no inconsciente coletivo, vamos tirar isso. Vamos lutar para tirar isso, pessoal. Vamos lutar para aceitar o diferente, para respeitar o diferente. Então, aquilo que não traz sentimentos negativos de culpa, de medo, né? Essas vibrações negativas, porque a gente sente o que é negativo e a gente sente o que é preconceituoso. Se você não sente aquilo na religião do outro, então é ignorância sua. Porque ignorância é aquilo que você não tem esclarecimento, você não sabe como é. Então não demonize, não faça como muitas igrejas fazem com os Exus, não faça como os colonizadores fizeram com os índios e com os escravos. Não repita a história. Não se ligue àquele arquétipo da consciência coletiva, aquele arquétipo negativo de que a sua religião está certa, a sua forma de se codificar está certa e a que o outro faz é errado. Não faça isso. Não repita a história. É essa a mensagem que eu deixo para hoje. Vamos parar por aqui. Na próxima aula partimos da página 55. Até mais.